Oi gente, eu sou a Mayra e hoje a gente vai fazer esse vídeo que foi pedido por algumas pessoas no meu Instagram e é sobre os meus clássicos favoritos. Pra quem não sabe, pra quem é novo aqui, se você é novo aqui, se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo e deixa aqui nos comentários, gente, qual é seu clássico preferido, quais são seus clássicos preferidos. Enfim, quem me acompanha aqui no canal há um tempo sabe que meu gênero favorito, o gênero que eu mais leio são clássicos. Eu comecei a ler clássicos com 14 anos. Meu primeiro clássico foi Dostoiévski, Memórias do Subsolo, e depois eu li A Montanha Mágica do Thomas Mann. Foi esse meu start, assim, foi esse meu começo no mundo dos clássicos, que foi indicado por um professor do ensino médio que eu amava, que eu amo muito hoje, até hoje, gosto muito dele, que é o André, é o professor André. Ele deu aula de literatura pra mim por um ano só, infelizmente, mas depois veio outro professor muito bom, que é o Gabriel, que também deu aula de literatura pra mim, e o professor André fez uma lista de livros que eu deveria conhecer. Nele tava A Metamorfose, do Franz Kafka, A Montanha Mágica, do Thomas Mann, Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, enfim, tinha esses livros. E daí eu fui aos poucos lendo e conhecendo a literatura clássica e me apaixonando pela literatura clássica. A meta era conseguir selecionar mais ou menos 5 livros clássicos para mostrar aqui para vocês. Mas, gente, não consegui selecionar 5 livros clássicos. Eu selecionei vários e tem alguns que nem estão aqui. E tem um que eu nem terminei de ler, já se tornou meu favorito. E tem alguns que não estão aqui porque eu li no Kindle, enfim, não comprei ainda, que eu vou citar o porquê eu não comprei, porque os livros clássicos preferidos eu quero ter na minha estante, gente. Mas vamos então começar o vídeo. O primeiro livro clássico preferido que eu quero falar pra vocês não tá em ordem de favorito, tá, gente? Eu não sou capaz de colocar ordem de favorito aqui, mas é 1984, de George Orwell. E esse livro vai falar sobre um governo totalmente autoritário que vigia as pessoas 24 horas por dia, e as pessoas não podem ter ideias transgressoras a esse governo, então as pessoas não podem discordar do governo nunca, porque se elas discordam, elas são levadas para o quarto 101, que é um quarto que todo mundo tem medo e ninguém sabe o que acontece. Na verdade, a gente vai ficar sabendo no final do livro o que acontece, mas não vou contar para vocês. E é um livro, assim, muito marcante, muito bem escrito. O George Orwell, ele consegue colocar opiniões políticas muito infiltradas no texto, então você vai percebendo as opiniões políticas ao longo da narrativa. Ele escreve muito bem. Outro livro que ele escreveu foi A Revolução dos Bichos, que eu não coloquei nessa lista, mas cortou meu coração de não ter colocado nessa lista. Enfim, fica a dica pra vocês de 1984, um livro muito bom mesmo. Outro livro que eu não tenho aqui e que entrou na lista dos meus clássicos favoritos é As Aventuras de Huckleberry Finn. Eu li esse livro pelo Kindle Unlimited, né? Um tempo atrás eu lembro que eu li até no celular, eu não tinha Kindle na época. E do que fala esse livro, né? Fala sobre a fuga do garoto Huck, que é do Huckleberry Finn, né? E que vai viver várias aventuras junto com o escravo Jim. E assim, ele vive várias aventuras e dentre essas aventuras tem vários temas que ele aborda, né? Então ele aborda temas como racismo, escravidão, o mundo adulto mesmo, a religiosidade, enfim, ele aborda muitos assuntos e assim, esse livro tem caráter mais infantil, né? Mas pra mim ele não é um livro infantil, ele é um livro super complexo, que eu quero reler. Eu quero comprar a edição da Zahar, por quê? Porque a tradução importa muito nesse livro. A tradução que eu li não era muito boa, mas tem muitos sotaques, tem muita coisa no livro, e eu quero comprar essa edição aqui, que é da Zahar. E até agora eu não comprei porque é caro, né, gente? Então, deixei pra um pouquinho depois. Outro livro que é favorito, assim, clássico favorito da minha vida, não poderia faltar, né, gente, Dostoiévski nessa lista, até porque eu comecei a ler clássicos com Dostoiévski. Então a gente tem uma relação aí, eu e o Dostoiévski. E o livro é Humilhados e Ofendidos, do Dostoiévski. Eu pensei muito em colocar mais de um livro dele aqui, mas eu acho que a lista ia ficar muito grande, então eu escolhi esse. E é um livro muito impactante. Ele é narrado pelo personagem Ivan, que eu não vou conseguir falar o sobrenome aqui por razões óbvias de não ser russo. E ele mostra a realidade da miséria, gente. É muito, muito pesado o livro. Ele retrata a miséria nas grandes cidades, a vida nas grandes cidades, onde os personagens
personagens, eles são humilhados, são perseguidos, eles são humilhados e ofendidos. E também, no meio de toda essa história de humilhados, ofendidos, ele tenta trazer uma história de amor. E é uma história de amor triste. Então, nossa, gente, quando eu acabei o livro, eu preciso contar isso pra vocês. Eu tava no ônibus, voltando pra Monte Alegre do Sul. Foi antes da pandemia. Engraçado como a vida se dividiu, né? Depois e antes da pandemia. Mas enfim. E eu tava no livro e eu tava lendo as últimas páginas. Eu pensei, não vou conseguir não chorar, não vou conseguir não chorar. E eu chorei horrores nas últimas páginas desse livro. Até uma moça, uma senhorinha que tava no ônibus, veio perguntar se tava tudo bem comigo. Eu falei, só o livro, é só o livro. E eu liguei pro meu namorado chorando também, porque eu precisava desabafar. Enfim, é um livro que me tocou demais, entrou pelos meus favoritos da vida, assim. Outro livro que é um dos meus clássicos preferidos, eu conheci o autor esse ano, e tem resenha também aqui. Todos os vídeos, todos os livros que tiver resenha no canal, eu vou deixar no box de descrição ou nos cards aqui em cima, pra vocês irem lá ver o porquê eles se tornaram os favoritos da minha vida, né? Outro livro que se tornou favorito foi O Som e a Fúria, do William Faulkner. Gente, eu não conhecia Faulkner, como eu não conhecia Faulkner até hoje, até esse ano. E a escrita desse livro é uma escrita muito peculiar. E ele traz o enredo, basicamente fala sobre a decadência de uma família. E o livro ele é dividido em 4 partes. São 4 narrativas diferentes, cada parte é narrada por um irmão diferente. E é muito difícil você seguir o fio da meada nesse livro. A primeira parte é narrada por um dos irmãos que tem algum tipo de deficiência mental. Então ele não tem essa cronologia dentro do cérebro dele, é tudo muito misturado, ele só narra o presente e é tudo misturado. Na verdade, a gente não sabe o que é passado, o que é presente, é uma confusão. A segunda parte também achei muito difícil, que é narrado por um irmão que tá com conflitos muito grandes dentro da cabeça dele, tá passando por períodos muito difíceis da vida dele, e ele narra de uma forma também muito confusa, e ao longo do capítulo ele vai se desesperando e a narrativa vai ficando mais eufórica. Então tem partes, tem frases que não acabam, frases que começam do nada, partes se misturam, e as 2 últimas partes são mais tranquilas, né, de entender. Já é mais uma narrativa mais comum. Então é um livro desafiador, é um livro que eu precisei reler algumas partes, né, e é um livro que segue fluxo de consciência, que não segue cronologia de tempo, então tem que estar preparado para ler esse livro. Eu fui um pouco despreparada e tive que reler, demorei bastante para ler esse livro por um todo, né? E o próximo livro do Faulkner que eu quero ler é Absalão, Absalão. Me contem aqui se vocês já leram. Vou comprar na Black Friday pra ler ano que vem. Então me contem aqui se vocês já leram Absalão, Absalão e o que vocês acham do livro, ou se eu deveria ler outro livro do Faulkner no lugar de Absalão, Absalão. Outro livro que se tornou queridinho, clássico queridinho da vida, que eu nem terminei de ler, foi Ensaio sobre as Cegueiras. É Ensaio sobre a Cegueira. Aí deixa eu arrumar esse marcador, colocar ele de frente pra vocês, que ele é muito bonitinho. Ensaio sobre a Cegueira. E ele fala sobre uma epidemia de cegueira branca, então uma cegueira que não é conhecida pela população, uma cegueira totalmente branca, parece um mar de leites, como ele fala, como ele mesmo fala aqui. E como é praxe do Saramago, eu fui muito surpreendida pelo enredo da história, porque ele vai mais pro lado pragmático, assim como Intermitências da Morte. Não sei se vocês já leram algum dos dois, mas também é ótimo Intermitência da Morte. Mas ele vai pro lado mais o que está acontecendo com a sociedade a partir dessa epidemia. Então os cegos são isolados e daí, como é uma epidemia, a cegueira passa, né? Eles supõem que a cegueira passa de uma pessoa para outra, e daí mostra como esses cegos que estão isolados, eles são desamparados, eles não recebem nem comida e o governo, tem um descaso total com eles. Mostra também como os humanos são cruéis, totalmente diferente daquele livro que eu conversei com vocês aqui, A Humanidade, uma História Optimista do Homem. É totalmente diferente desse livro, porque mostra a crueldade humana, mostra como as pessoas roubam comida uma das outras, como tem cenas de morte, pessoas se matando, enfim, é bem impactante o livro. E é muito interessante ler esse livro na época que a gente tá vivendo. Tudo bem que a pandemia finalmente tá tendo menos mortes e tudo mais, né? Mas
Teve umas partes do livro que eu cheguei a chorar de raiva, porque é tanto descaso da sociedade com essas pessoas cegas, sabe? Questão da higiene, questão de tudo, é muito descaso mesmo. E daí dá pra fazer um paralelo muito interessante de como o governo brasileiro, né, tá tratando a pandemia hoje em dia. E o descaso do governo brasileiro com a sociedade, com os mortos, com a comida que tá subindo horrores, arroz, feijão, enfim. É um livro muito interessante de se analisar, fazer paralelo com a pandemia que a gente tá vivendo. Recomendo muito para todo mundo. Outro livro que se tornou favorito, né, é o Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Gente, esse livro me surpreendeu de uma tal forma que ele fala tudo o que eu não esperava, assim. O livro muitas vezes é confundido com uma história de amor, mas na verdade ele é totalmente o contrário de uma história de amor. Ele é um livro que fala sobre vingança, é um livro que fala sobre vingança, sobre degradação humana. É o tipo de livro onde todo mundo parece estar errado, ninguém parece estar certo. Então, é um livro assim, que você não consegue achar o vilão, que você não consegue achar o herói. Enfim, é um livro bem gótico, bem macabro para se ler e muito bom mesmo. E essa edição ajuda muito com as notas explicativas. Aí outro livro, nossa, esse vídeo vai ficar enorme, né, gente? Outro livro que me tocou demais, assim, foi o livro As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. E no livro é retratado a dificuldade do homem, a pobreza, o conflito entre homem e sociedade, o homem que foi... uma família que foi expulsa das suas terras por causa de uma seca gigante que teve, e também por causa da chegada dos tratores, do maquinário da roça. E essa família está em constante busca de emprego, tentando viver sendo boias frias, né? E vão de fazenda em fazenda implorando, se humilhando por emprego. E é retratado na obra também, eu acho que é muito importante, em todas essas obras que eu citei, você saber o contexto da época. Mas nessa obra é retratado também o país debilitado pela Grande Depressão da década de 30, lá de 1929, né? E é um livro que te muda um pouquinho, te faz ver o mundo de outra forma. Então ele é incrível, assim, eu só recomendo que vocês leiam. E eu deixei o livro que eu acho que é o meu favorito da vida. Não sei. Ai, tô sentindo pressão aqui, mas eu acho que ele é o favorito da vida, que é a Montanha Mágica do Thomas Mann. E que edição é essa, né, gente? Eu comprei a Montanha Mágica do Thomas Mann quando eu tinha 13 anos. Eu lembro que a minha mãe teve que encomendar na Cultura do Shopping Guatemi e chegou tipo 60 dias depois, porque não tinha impressão desse livro, porque era um livro pouco conhecido na época. Quem me indicou foi o professor André, como eu falei no início do vídeo. E do que fala esse livraço, né, gente? Esse livro é um tanto quanto difícil identificar o enredo desse livro, porque ele fala sobre muitas coisas. Vide o tamanho do livro, né, gente? Mas ele fala basicamente de o engenheiro Hans Castorp, que vai visitar o primo dele, o Joaquim, num sanatório que trata doenças respiratórias. E Hans Castorp, ele a priori vai lá com a ideia de ficar pouco tempo nesse mundo, né? Nesse mundo diferente que não é a planície. Só que pouco a pouco ele vai se acostumando com o modo de viver dessa montanha, que é um modo de viver totalmente diferente das pessoas que vivem no mundo normal, né, gente? Na planície, trabalhando, tendo compromissos diários, estudando, enfim, é totalmente diferente. O Hans Castorp, ele se depende do tempo, da visão de tempo que a gente tem, ele se depende da visão de família, ele se aproxima da arte, da política, da filosofia, do amor, de todas essas questões que normalmente quem vive na planície não tem tempo de pensar nisso. E é muito interessante que as duas vezes que eu li esse livro, tá, a primeira vez, vou confessar, gente, eu era muito nova, eu tinha de 13 para 14 anos. Não entendi grandes coisas. Assim, de verdade, não entendi grandes coisas. Mas eu achei o livro incrível, porque as duas vezes que eu li esse livro, eu perdi a noção do tempo. Eu li, assim, 60 páginas, achando que eu tinha lido 5, de tão envolvente que esse livro foi pra mim. Eu acho que Thomas Mann, eu tô com mais 2 livros do Thomas Mann ali, eu vou começar a ler um deles em breve. Eu acho que Thomas Mann tem essa escrita que me toca muito. Não sei se isso acontece com vocês já leram Thomas Mann? Me contem aí. Mas eu ainda vou fazer um vídeo sobre esse livro, eu vou reler ele pra fazer
fazer um vídeo sobre. Aguardem, porque vai ser um vídeo muito longo e vai ser um vídeo com spoilers, porque me recuso a fazer vídeo desse livro sem spoilers. Então aguardem e me sigam para ver esse vídeo desse livro tão esperado na minha vida. Para você que chegou até aqui, muito obrigada, é muito importante para a retenção do público no canal. Me conta aí se algum desses livros que eu citei é um dos seus livros favoritos também da vida. É isso, um beijo, até o próximo vídeo.